Olá, meus amados irmãos, graça e paz. Vamos a mais uma das nossas aulas da Escola Dominical e nós vamos continuar estudando o texto do profeta Isaías. Anteontem, ontem e hoje vai ser tudo profeta Isaías, 46, 44, 49, 44 e agora o 58 desse mesmo texto que nós estudamos no domingo passado. E nós vamos hoje falar sobre alguns passos que a igreja precisa dar para que ela seja uma igreja viva, uma igreja proativa, uma igreja autenticada, uma igreja com realmente a disposição de fazer as coisas para a glória de Deus. Vamos reler o texto de Isaías, capítulo 58. O profeta Isaías, no capítulo 58, diz assim: clama a pleno pulmões, não te detenhas, ergue a voz como trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos. Como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o leva em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais do vosso próprio interesse e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a voz no alto. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflija sua alma, incline a sua cabeça com o junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamaria tu isso jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes a ligadura da impiedade, desfaças a atadura da servidão, deixe livres o oprimido e despedace todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, recolhas em casa os pobres, desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do seu semelhante. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abris a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Será como jardim regado e como manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e será chamado reparador de brecha e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os seus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o diz. Meus amados, hoje então continuaremos falando desse texto e provavelmente porque nosso vídeo tem que ser de pouco tempo, senão para que possamos publicar e todos vocês assistirem,
Então nós vamos dividir talvez em 3 partes esse texto. Vamos então a palavra do Senhor nos exortando nesse instante, ok? Passos que nós precisamos para sermos uma igreja viva, uma igreja ativa, uma igreja proeminente, uma igreja conhecida e amada no lugar onde nós estamos. Isaías então está denunciando mais uma vez as práticas que impedia a nação de Israel de realizar a obra de Deus. Isaías agora passa a apontar os passos que Israel deveria dar para que o Senhor pudesse então realizar a obra entre o seu povo. Isaías chama a atenção do povo. Deus quer fazer a sua obra, mas para Deus fazer a sua obra, Ele quer utilizar eu e você. Não que Ele precise utilizar eu e você, Ele pode utilizar qualquer instrumento da natureza, qualquer elemento Ele pode usar para fazer a obra, mas Ele quer usar eu e você para fazer a obra entre os povos, entre as pessoas. Ele quer usar nós, Ele quer usar a nação, Ele quer usar o seu povo. Portanto, meus amados irmãos, o texto então nos deixa isso muito claro quando nós então somos exortados pela palavra de Deus para essas orientações que o profeta dá à nação de Israel. Essas orientações, elas são extremamente importantes para nós hoje, Sem esses passos, sem esse passo que Israel precisava dar, que eram passos decisivos, que eram passos importantes, extremamente importantes e oportunos, para que então a nação de Israel saísse daquela estagnação, saísse daquela mesmice, saísse daquela situação em que eles estavam apenas vendo seus próprios interesses, trabalhando em prol dos seus próprios interesses. Então era decisivo, era importante eles darem esses passos para saírem da estagnação. E então a estagnação, quando uma igreja está estagnada, quando uma igreja está patinando, quando a igreja está vivendo uma mesmice, ela está a passos largos e triste do enfraquecimento, da perda de credibilidade e também, finalmente, da morte da igreja. Então, Isaías, meus amados irmãos, está chamando a atenção do povo para esse zelo com as coisas de Deus. Você tem zelo pelas coisas de Deus? Você tem cuidado pelas coisas de Deus? E não é exagerado nós afirmarmos, meus amados irmãos, que hoje várias comunidades chegaram a esse estágio terminal, visto que perderam completamente a relevância, que nenhuma contribuição elas estão dando ou estão promovendo entre homens e mulheres para produzir vida e vida em abundância, vida em Jesus. Instituições, temos visto, amados irmãos, às vezes instituições cheias de pessoas, instituições bem-sucedidas financeiramente, instituições que parece estar muito bem, mas isso não significa necessariamente que são uma igreja vívida do poder e da unção de Deus. Da mesma forma também, meus amados irmãos, há igrejas que se fecharam em torno
em torno de si mesmo, com o pretexto assim de se preservarem, e se preservando, evidentemente, viveriam, né? Ou teriam vida em si próprio, vida em si mesmo. Isso não é possível. Isso não é possível. A custa assim de se conservar, a fim de não se contaminar, entendeu? A igreja, diz o Senhor Jesus, que ele falou assim: eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então nós estamos inseridos no mundo, nós somos tirados do mundo, nós somos salvos e agora nós retornamos ao mundo para fazer a obra de Deus, ok? Então é isso que Isaías está chamando a atenção da nação de Israel. Para que tudo isso então se torne uma realidade, é importante que esses passos apresentados, né, pelo profeta Isaías sejam dados enquanto há tempo. Esses passos, essa caminhada, esse alavancar, esse start precisa ser dado urgente para que a igreja possa alavancar enquanto há tempo, ok? Considerando então, meus irmãos, à luz da mensagem de Isaías, as atitudes que caracterizam os passos necessários para a manutenção de uma igreja operosa, de uma igreja viva, de uma igreja relevante na sociedade, nós precisamos atentar para que, em primeiro lugar, a nossa vida precisa, ou na nossa vida precisa existir coerência. Nós precisamos ser coerentes entre a nossa devoção e a nossa vida na sociedade, a nossa conduta na sociedade. Isso precisa ter coerência. Então, esse é o primeiro passo que nós vamos aprender com esse texto de Isaías. A religião, então, de Israel estava doente. A religião de Israel não havia mais coerência entre práticas religiosas e vida na sociedade. Isso era impossível. O jejum, então, requerido pelo Senhor era muito mais do que simplesmente uma abstenção de alimentos, segundo o texto de Isaías 58, verso 6. O Senhor queria ver neles atitudes compatíveis com a devoção demonstrada. O desejo era que o jejum que eles praticavam tivesse consequência na vida prática. A igreja do Parque Nacional, a igreja, seja ela onde ela estiver, no Brasil ou no mundo, ela só será relevante quando ela passar pela coerência entre o que ela diz e o que ela faz, entre o que ela prega e o que ela vive. A advertência então feita à igreja de Sardes é oportuna, diz o texto: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Meus amados irmãos, a questão ética é um sério problema hoje entre os crentes. Lamentavelmente, a conduta de muitos crentes em nada se difere da conduta daqueles que não temem a Deus. O texto da palavra de Deus nos deixa isso para nós muito claro. Não adianta nós demonstrarmos espiritualidade enquanto estamos no culto, na igreja, extravasando emoções, chorando, adorando, com orações e mãos levantadas. E quando saímos lá fora, o nosso agir, a nossa vida, não é a mesma coisa. Nós não agimos como cristãos. Isso é incoerente, isso enfraquece a mensagem da igreja, desonra o nome de Cristo e provoca iras em Deus.
Para que a igreja cumpra o seu papel, a vida social dos membros deve ser libada, coerente em suas práticas e em sua conduta. É uma igreja que vive no dia a dia uma vida coerente, com atitude libertadora, com atitude que produz vida e vida em abundância. Temos que parar o nosso vídeo agora. Que Deus abençoe a todos, um excelente domingo a todos. Na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.